Prece de gratidão, Edith Teixeira. Senhor, eu quero agradecer-te comovida as bênçãos tantas que me dás sem par. São para minha alma nesta rude lida, são para minha alma nesta rude lida, são para minha alma nesta rude lida, arrimo certo sem jamais falhar. Eu quero agradecer-te comovida, Senhor. Senhor, eu quero agradecer-te comovida as bênçãos tantas que me dás sem par. São para minha alma nesta rude lida, arrimo certo sem jamais falhar. São do infinito gotas benfazejas que tornam mais amena a caminhada. São flores transcalentes, são do infinito gotas benfazejas que tornam mais amena a caminhada. São flores trescalantes que desejas adornem sempre a tortuosa escada. Conserva, pois, o meu olhar erguido, para ver além das nuvens teu olhar. Apura-me, Senhor, o fraco ouvido, para do céu a voz sempre escutar. Pois só assim, com teu amor imenso, pois só assim, com teu amor imenso, hei de galgar o píncaro afinal. Por isto aceita o meu humilde incenso, férvida prece de louvor leal. Pois só assim, com teu amor imenso, hei de galgar o píncaro afinal. Por isto aceita o meu humilde incenso, férvida prece de louvor leal. Fincadas, gravadas, cravadas, fincadas, gravadas, cravadas sob a rocha estão as três pilastras, as três colunas que formam o alicerce de sustentação, a base sólida como a rocha. Nem a ventania, nem o tufão, nem o furacão, nem o tsunami, nem nada poderá arrancá-las, pois é com elas que os filhos de Deus praticam a obra do Senhor Deus. Fazem a sua obra, são elas: a pilastra, a coluna da verdade, a pilastra, a coluna da justiça, a pilastra, a coluna da misericórdia, chamada também de caridade. Todos os filhos de Deus que praticam a obra do Senhor Deus precisam das três. Sem elas fica mais difícil, né? Então, sem elas eu não sei o que foi. Sem elas não há. Ah, tá, agora entendi. As três pilastras são elas: a pilastra, a coluna da verdade, a coluna da justiça, da misericórdia, chamada também caridade. Todos os filhos de Deus que praticam a obra do Senhor Deus precisam das três. Sem elas não há salvação. Agora sim. Meus irmãos, minhas irmãs, depois dessas poesias aí, o programa do Varela no ar está começando com a equipe Varela, o seu amigo de sempre, Jonas Varela na apresentação e Lucas Varela, Nayara Varela e Manuelisa Varela na direção geral, não é? E o nosso programa indica Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. Telefones 32240783, 32247018, www.varelaestéticabeleza.com.br. Check-up na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, o programa para toda a família, com a estrela Natália Varela. 100% Jesus, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado à noite às 23 horas, com Natália Varela. Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Vida FM 102,9, notícias com Felipe André e Natália Varela. Vida Abundante, nas tardes da Rádio Vida FM 102,9, às 17 horas, programa da Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista.
Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, e nós faremos hoje a leitura do nosso programa aos nossos queridos ouvintes, na paz do Senhor. Nós faremos hoje a leitura do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. É o 21º livro da Sagrada Escritura do Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Os dirigentes e os membros da comunidade, aos anciãos entre vós, exorto eu, ancião como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, participante da glória que está para se revelar. 1 Pedro 5,2. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente. 1 Pedro 5,3. Não como dominadores da herança a vós confiada, mas antes como modelos do rebanho. 1 Pedro 5,4. Assim, quando aparecer o pastor dos pastores, recebereis a coroa imperecível da glória. 1 Pedro 5,5. Igualmente vós, os jovens, sede submissos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, ele vos exalte. 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. 1 Pedro 5,10. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 11. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 5,12. Saudações finais. Por meio de Silvano, que considero um irmão de confiança junto a vós, envio esta breve carta para vos exortar e para atestar que a verdadeira graça de Deus é esta. Nela permanecei firmes. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Saudai-vos uns aos outros com o beijo do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, concluímos aqui a leitura do primeira carta de Pedro em todos os seus versículos e capítulos. Todos os seus capítulos e versículos. Até mais, tudo de bom, fique com Deus.